Olá pessoal, tudo beleza? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Kazan, gravando a tela do computador no sistema operacional Ubuntu 16.04. Vamos abrir o MyPaint. Pessoal do 7º ano A do Colégio Claudino, Ipiranga, Paraná, Brasil. Vamos revisar aqui números inteiros. Bom, vocês já viram isso aí, né? Já fizemos isso aí. Números inteiros, o conjunto dos números inteiros, que são os números negativos, os positivos, né? E o zero também. É o conjunto chamado conjunto Z, que ele vai do menos infinito, pontinho, 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 vírgula, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e vai-se embora. Até onde? Não sei. Não tem começo, não tem fim. São números inteiros positivos e negativos. Você veja que os números naturais está aqui dentro do... O conjunto dos números naturais está aqui dentro dos números inteiros. Ela soma de de números inteiros. Se eu tenho menos 2, eu gastei R$2 numa sorveteria, mas eu tinha R$3 no bolso. Eu tinha 3, gastei 2, fiquei com 1. Agora, se eu gastei R$2 em picolé e mais R$3 numa Coca-Cola, então, menos 2, menos 3, eu devo 2 e devo 3. Eu somo isso aqui, mas a resposta é menos 5. Se eu tenho menos 3, menos 4, eu devo 3 para um e 4 para outro. Então eu devo 7. Eu somo e continuo negativo. Se eu tenho 4, menos 5. Bom, eu tenho R$4 no bolso, gastei 5. Gastei R$5, fiquei devendo 1. Se eu tenho R$5, gastei 9. Então eu fiquei devendo 4, eu não tenho dinheiro para pagar, fiquei devendo 4, tá? Aqui, por exemplo, 3 mais com menos aqui, ó. Esse sinal mais com menos junto, se tiver junto aqui, ó, dá menos. Fica 3 menos 1. Isso aqui dá 2. Se eu tiver 4 menos, mais, opa. Quando for mais nem precisa pôr, né? Mas vou pôr aqui. Fica 4 menos, ó, menos com mais junto fica menos. 4 menos 5 dá igual a menos 1. Certo? Se eu vou mais um aqui, vamos ver aqui. Se eu tenho 2 menos, ó, menos com menos junto dá mais aqui, ó, menos com menos junto. Então aqui fica 2 mais 2. Isso aqui é igual a 4. 3 menos 4. Quando está junto aqui, fica sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então aqui, menos com menos dá mais 7. 3, esse menos com mais junto fica mais. Isso aqui dá 7. Multiplicação e divisão. Aqui é soma, né? Soma, multiplicação. Soma e adição e subtração. Por multiplicação e divisão. Com inteiros, com números inteiros, né? Sinais iguais na multiplicação dá positivo, sinal diferença dá negativo. Então se eu tenho aqui 2 multiplicado por 3, claro,
que dá 6. Se eu tenho 2 multiplicado por... Ó, quando eu tenho aqui o negativo, eu coloco entre parênteses. Positivo com negativo, sinal de diferença dá menos. Se eu tenho 3 multiplicado por menos 2, dá menos 6. Mas se eu tenho 2 negativo, menos 3, multiplicado por menos 3, por menos 2, 2 sinais negativos, dá positivo. Mas se for 3 sinais negativos, aqui ó, 3 números negativos, menos 3, vezes menos 2, vezes 4. Bom, aí é o seguinte, números negativos igual a par, por exemplo, tem 2 negativos, 2 é par, né? Então vai dar positivo, vai dar 24 isso aqui, né? Mas se eu tiver, por exemplo, 3 vezes menos 2 vezes 1, só tem um sinal, só tem um número negativo, então número negativo ímpar, só tem um, então vai ser menos. Se eu tenho menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é ímpar, então vai dar menos 1. Se eu tiver menos 1 menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, aqui ó, 4, 1, 2, 3, 4, então vai dar 1, tá? A divisão é a mesma coisa. Se eu tiver 3 dividido por 1, 2 positivo dá positivo, claro. Se eu tenho 3 dividido por menos 1, positivo com negativo dá negativo. Se eu tiver menos 3 dividido por menos 1, por exemplo. Opa, o que eu fiz aqui? Dividido por menos 1. Então, ó, negativo e negativo na divisão dá positivo, certo? 6 dividido por menos 2, dá menos 3. Menos 6 dividido por menos 2. 2 negativo dá positivo, certo? Dez dividido por 5. Bom, aqui são 2 positivos. Logicamente que dá positivo. Se eu tiver menos 10 dividido por... Só tenho um negativo aqui, então vai dar negativo, né? Vai dar menos 2. Mas se eu tenho aqui os 2 negativos, sinais iguais dá mais. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos, né? Que vai dar 5. Certo? E 10 dividido por menos 2, só tem 1 aqui, então vai dar menos. Beleza? Fim de papo. Tchau, até a próxima.